Oi, gente, estou de volta aqui. Conforme eu tinha falado no vídeo anterior, a gente vai nesse agora dar continuidade ao desdobramento da Segunda Guerra Mundial, o passo a passo da Segunda Guerra Mundial. No último vídeo eu deixei vocês com aquela imagem linda do nosso querido Adolf, super sensual, de mão na cintura. E aí eu falei que até o momento que a gente explicou no vídeo anterior, nós tínhamos período de expansão dos territórios dentro da Europa, mas a gente ainda não tinha guerra. O que estava acontecendo naquele momento, né? A gente tem um período que a gente pode chamar de pré-guerra. As potências do eixo, Itália, Alemanha e Japão, elas estavam expandindo seu território através da invasão de outros territórios. Mas como a gente ainda não tinha resposta do outro grupo, que depois ficou conhecido como aliados, então a gente não tem propriamente uma guerra. A gente tem a movimentação para o que depois vai desenrolar como Segunda Guerra Mundial. Aqui agora, nesse vídeo, eu trouxe um mapa interativo que a gente vai entender, né, o passo a passo da guerra. É como se fosse uma linha do tempo, que a gente vai entender os acontecimentos, as invasões, os conflitos e todo o desenrolar desse período da Segunda Guerra Mundial. Para começar, a gente vai começar lá de 1933. O que é isso aqui, gente? Em 1933, a Europa ela tinha essa configuração. Aqui a gente tem os países que a gente mais ouve falar, né, os mais conhecidos. Temos aqui a União Soviética, ó, já formada enquanto União Soviética mesmo, e já comandada pelo Stalin. A gente tem aqui Grã-Bretanha, que é a Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte, né? Mas sempre, se eu falar Inglaterra, vocês entendam que é essa região aqui. A gente tem a França aqui, ó, bem do lado da Alemanha. Lembra o que eu falei lá no outro vídeo, que a França sempre se dá mal em guerras, porque ela é muito vizinha aqui da Alemanha e aí ela sempre se ferra na história. A pobre da Polônia, que também não estava numa situação legal, porque está aqui exatamente entre União Soviética e Alemanha, ou seja, não está muito bem de vizinho. A gente tem aqui a Itália, ó, que já era comandada pelo Mussolini, não é vizinha da Alemanha, né, vizinha de fronteira, mas vai ter uma relação muito próxima com a Alemanha, né? Aqui a gente já tem 1933, já não existe ainda a aliança de Itália e Alemanha, mas ela vai se formar logo em seguida, porque os dois governos eles têm características muito parecidas. Então, o que acontece em 1933, porque a gente começa dessa data? Em 1933, o Hitler ele é eleito para o cargo de chanceler da Alemanha. O que isso quer dizer? O Hitler ele vai se tornar o primeiro-ministro alemão, ou seja, o líder do governo dentro da Alemanha. E aí, a partir de então, ele vai colocar a sua política nazista na Alemanha, né, como a gente já comentou no vídeo anterior. Por isso que aqui eu não tenho nem a bandeira da Alemanha, ó, gente. Todos os outros países têm a sua bandeira. Aqui eu não tenho a bandeira da Alemanha, eu tenho a bandeira do Partido Nazista, que inclusive foi uma medida tomada pelo Hitler. Quando ele assume o governo, ele substitui a bandeira da Alemanha mesmo, aquela que a gente é acostumado a ver, pela bandeira vermelha com a suástica, que é a bandeira nazista. Já é uma das medidas que ele, já é um recado que ele manda. Né? A política nazista agora é a política predominante na Alemanha. A partir de então, ele vai começar o seu processo de expansão em nome daquela ideologia do espaço vital, de que a Alemanha é superior a todos os outros e por isso ela tem direito a todo esse território aqui. O primeiro passo eu acho que deu para vocês ouvirem aí a minha coleguinha do vídeo lendo, né? O primeiro passo do Hitler vai ser invadir essas regiões de fronteira, como eu já tinha comentado antes, né? Porque é mais fácil, é mais próximo, né? Dá menos trabalho, digamos assim. Então, em 1936, aqui em março de 1936, ele vai começar a ocupar essas regiões. E a primeira vítima do exército alemão vai ser uma zona desmilitarizada, próxima aqui ao Rio Reno, como eu falei, né, que é a região de fronteira entre França e Alemanha.
E aí ele vai, mais uma vez, desrespeitar o Tratado de Versalhes, que nunca foi cancelado. O Tratado de Versalhes dizia que a União, a Alemanha, ela não podia, de forma nenhuma, montar exércitos, invadir territórios, nem nada do tipo. Só que o Hitler falou assim, não foi eu que assinei o tratado, eu não tenho por que respeitar ele e seguir ele. E aí ele foi começar a invadir. Vocês vão ver, gente, que durante a primeira parte aqui do mapa, da aula, o mapa ele vai ser pintado de vermelho pela Alemanha. Porque a Alemanha ela começa com tudo mais uma vez. Ela começa invadindo tudo e dominando muitos territórios até 1939. Só para lembrar o que é o Terceiro Reich. O Terceiro Reich é o governo do Hitler. Ele batizou o governo dele de Terceiro Reich, que é como se fosse Terceiro Império Alemão, né? Dizendo ele que a Alemanha teve 3 impérios e ele estava comandando o Terceiro Império, Terceiro Reich. Depois que ela ocupa essa regiãozinha aqui, essa região da Prússia e tal, aí o segundo passo vai ser anexar a Áustria. Como eu já tinha falado no vídeo anterior, a Áustria ela não foi dominada por guerra, ela foi anexada. O Hitler invadiu e o governo austríaco ele não se rendeu. E aí a Áustria vai passar a fazer parte do domínio alemão em 1938. Como eu já tinha falado no outro vídeo, essa regiãozinha aqui, gente, ó, que fica na fronteira entre a Alemanha e a Tchecoslováquia, era uma região conhecida como Sudetos. Nessa região existiam vários grupos de população de origem de outros países, né? Não necessariamente originários da Tchecoslováquia, inclusive alemães. Então Hitler defendia a ideia de que se tem alemão morando no território, o território deve pertencer à Alemanha. E aí ele vai invadir essa regiãozinha aqui. Só que, o que vai acontecer? Inglaterra, França e Alemanha vão firmar um acordo dizendo que a Alemanha pode ocupar essa regiãozinha aqui, né, chamada de Sudetos, mas não pode ocupar o resto. Até então a gente não tem guerra, até então a gente não tem Inglaterra e França lutando contra a Alemanha. A Alemanha está invadindo e ninguém está respondendo a essas invasões. O primeiro momento, a primeira ação da Inglaterra e da França vai ser essa. Só que eles não começam já reagindo com guerra, eles começam reagindo com acordo. A Inglaterra e a França eles não estão interessados em uma segunda guerra, porque eles já viram o estrago da primeira, eles estão muito bem, eles têm os seus territórios, eles estão com a economia se reconstruindo e não tem por que investir mais uma vez em uma guerra. Então eles fazem esse acordo para tentar impedir que a guerra aconteça. Só que a gente está falando de um acordo assinado pelo Hitler, né? E ele não gosta muito de obedecer a acordos. Então, o que o Acordo de Munique diz? Que a Alemanha fica com essa partezinha aqui, chamada de Sudetos, que já foi invadida, mas que não invade o resto. É como se a Tchecoslováquia estivesse protegida pela Inglaterra e pela França. Como eu falei, Hitler não gosta de obedecer a acordos, né? Então, mesmo a Inglaterra e a França dizendo, através do Acordo de Munique, que não era para a Inglaterra dominar o resto, Hitler não se importa, ele vai lá e no início de 1939 ele invade o resto da Tchecoslováquia sem nenhuma resistência da Inglaterra e da França por enquanto. Mas isso vai mostrar para franceses e ingleses que Adolf Hitler não vai aceitar acordos e que a diplomacia, de ficar só nessa de vamos fazer reunião e acordos e assinar documentos, não vai impedir que o Hitler continue invadindo territórios, né? Então a Inglaterra e a França já entenderam que
a guerra é iminente, ou seja, a guerra vai acontecer porque ninguém está conseguindo parar o Hitler. E enquanto isso, a Tchecoslováquia já foi anexada e já faz parte do território alemão também. Aqui a gente começa a falar do bloco nazi-fascista, a partir de abril de 1939. A gente ainda não tem guerra, a guerra só vai começar a partir de agosto, mas em abril a gente já tem a principal aliança da guerra, que é a Itália e a Alemanha. Agora a gente tem o que a gente conhece como bloco nazi-fascista. A Itália está pintadinha aqui de vermelho, mas não é porque ela foi dominada pela Alemanha, ela se aliou à Alemanha. Se vocês virem em algum lugar a pergunta o que dá início à Segunda Guerra Mundial, o que é o estopim da Segunda Guerra Mundial, é a invasão da Polônia. A invasão da Polônia, em 1º de setembro de 1939, é conhecido como o estopim da Segunda Guerra Mundial, ou seja, o ponto inicial da guerra. Por quê? A Polônia, esse país aqui, que não estava muito bem geograficamente, porque ficava entre a Alemanha e a União Soviética, era aliado da França e do Reino Unido. Reino Unido, Inglaterra. A Alemanha invade a Polônia de um lado, pega metade da Polônia. União Soviética invade a outra metade. Lembram que eu falei lá no outro vídeo que a Alemanha e a União Soviética tinham assinado um pacto de não agressão? A Alemanha não invadia a União Soviética, a União Soviética não invadia a Alemanha. Esse pacto ainda estava valendo. Só que a Alemanha invade uma parte da Polônia. A União Soviética chega e invade a outra parte. Por quê? Para garantir que a Alemanha não chegue até as suas fronteiras. Quem se ferrou nessa história toda foi a Polônia, né? Como vocês já podem perceber. É um país que ficou dividido aí entre outros dois e foi praticamente destruído. Muita coisa que a gente lê sobre os judeus, livros ou filmes que a gente vê sobre os judeus, aconteceram na Polônia, porque a Polônia tinha um grande número de judeus, é um território grande, como a gente pode observar aqui, é um país que estava crescendo economicamente e tinha um grande número de judeus, então foi um dos principais alvos da política antissemita do Hitler. Inclusive, né, o famoso campo de concentração de Auschwitz, que vocês já devem ter ouvido falar, ele não fica na Alemanha, ele ficava na Polônia. E é o mais famoso dos campos de concentração e extermínio que o exército alemão montou. Então, por que a Polônia ser invadida é o estopim da guerra? Porque a Polônia ela era aliada e, de certa forma, protegida pela França e pelo Reino Unido. Então a gente tem aquele negócio das políticas de aliança. A Alemanha não invadiu a França ou a Inglaterra, ela invadiu um aliado. Mas, em resposta a essa invasão, Inglaterra e França vão decretar oficialmente guerra à Alemanha. Por trás dos panos, gente, a gente sabe que, na verdade, eles decretaram guerra porque eles entenderam o recado. Eles viram que não dava para parar o Hitler se não fosse com uma nova guerra. Então, a partir daqui, a gente começa de verdade os conflitos, a partir de abril de 1939. Então, agora é oficial, nós temos uma Segunda Guerra Mundial. Em 1940, oficialmente, a gente tem a formação do bloco chamado de Potências do Eixo Roma, Berlim, Tóquio,
que é formado por Alemanha, Itália e Japão. O Japão não está aqui na Europa, mas lá na sua regiãozinha da Ásia, aqui para cima, o Japão ele está bombando também, começando seu processo de invasão. E aqui na Europa, como vocês podem perceber, ó, já temos um ano de guerra, 1940, em setembro, e a gente só vê mapa vermelho. Ou seja, a gente só vê aqui domínio da Alemanha e Itália, né, do bloco nazifascista. Eles começam com tudo, eles começam invadindo tudo. Eles têm um exército muito poderoso, liderado pela Alemanha, e uma estratégia de guerra muito importante, que é chamado de guerra relâmpago. Eles chegam com tudo, com todo o equipamento que eles podem para invadir. E eles estão invadindo territórios de fronteira, né? Então chegar com tanques, com todo armamento pesado em um país que não está preparado para resistir é muito eficiente. Era isso que o Hitler fazia. Abril de 1940, invasão da França, seguida pela invasão da Dinamarca e Noruega. Olha aqui, gente, ó. Vocês conseguem observar que esse mapa vermelho só está aumentando, né? Aqui a gente já tem praticamente a Europa inteira pintada de vermelho. A Europa inteira com bandeirinhas nazistas aqui, ó, suástica em todo canto. Se expandiu até para a Noruega, ó. Foi bem longe aqui, conseguiram invadir a Noruega. A França a partir de outubro de 39 até abril de 1940, a França foi invadida aqui, ó, pela Alemanha. Então a França passou uma boa parte da guerra ocupada pela Alemanha. Inclusive tem alguns filmes que mostram esse processo de ocupação aí. Aqui a gente vê que, como eu falei antes, a França ela não tem uma geografia que ajuda também, né? Porque ela é vizinha da Alemanha, e aí o exército alemão ele vai vir para cá e ele vai invadir a França. Lembre que a França ela faz parte de ela é líder de um dos blocos da guerra, né? As potências do eixo são Itália, Alemanha e Japão, e as potências aliadas são França, Inglaterra e União Soviética. Então, o Hitler ele tá tão por cima aqui, ele tá dominando tudo e ele consegue invadir um dos líderes do outro bloco, do bloco rival a ele. Então, dentro da Alemanha, gente, até esse momento, as pessoas estavam comemorando a guerra, porque eles estavam ganhando. Eles estavam realmente muito otimistas com a guerra e eles achavam que dessa vez a história seria bem diferente. 1940, julho a outubro, Batalha do Reino Unido, a tentativa alemã de invadir a Inglaterra através do Canal da Mancha, a partir das tropas localizadas na França. O que é que o Hitler pensa? Eu já cheguei na França, eu já dominei a França, o próximo passo é o quê? A Inglaterra, né? O segundo líder do bloco dos aliados. Só que tem um probleminha. Chegar na França é fácil, porque a França faz fronteira direta com a Alemanha, então dá para atravessar caminhando. Agora, para chegar na Grã-Bretanha, aqui, ó, na Inglaterra, ele tem que atravessar essa regiãozinha de mar chamada Canal da Mancha. Quando ele chega na Inglaterra, ele dá de cara com a maior marinha do mundo, a marinha mais poderosa do mundo é a marinha inglesa. Então não dava para ele chegar aqui nadando ou de navio, porque a marinha inglesa ia rebater, ia vencer. Ele tentou chegar através do ar, através dos aviões, né? Foi uma tentativa, conseguiram, mas a Inglaterra estava já preparada para essa invasão, porque eles sabiam que seria um alvo, já que a França já tinha sido ocupada, e a Inglaterra consegue combater o exército alemão. Porque o forte do exército alemão, gente, era o solo, era o exército por terra. Mas não dá para ir por terra para a Inglaterra.
por conta do Canal da Mancha, né? Porque a Inglaterra é uma ilha. Então, se não dá para ir por terra, o exército ele já não está 100%. E por conta disso, a Grã-Bretanha, ou seja, a Inglaterra, consegue combater o exército alemão aqui e eles não são invadidos pela Alemanha durante a guerra. Eles conseguem derrotar nessa batalha aqui. Mas, no geral, qual é a situação da guerra aqui em 1940? O lado do eixo, Itália, Japão e Alemanha, está dominando tudo. E o lado dos aliados, França, Grã-Bretanha e União Soviética, que nem entrou na guerra ainda oficialmente, estão só resistindo. Né? Então, o lado dos aliados não está bem e o lado do eixo aqui está dominando tudo. Isso na primeira fase da guerra. Do outro lado aqui, a Itália também não está perdendo tempo, né? Enquanto a Alemanha está desse lado dominando tudo, a Itália vem desse lado invadindo tudo que eles podem também. Aí a Itália vai aqui invadir a Grécia. Os alemães eles vão continuar o seu processo de expansão, aliados com a Itália, e aí eles vão tentar invadir através dos paraquedistas. Mas a ideia dos paraquedistas não é muito legal, né? Porque o soldado ele desce lá de paraquedas, mas não tem como ele retornar. Então não foi ideia muito eficiente, eles abortaram essa estratégia aí de guerra e não usaram mais. Mas conseguiram invadir a ilha de Creta, que faz parte do território grego. Aqui, gente, a guerra vai começar a ter outra cara. Aqui a gente pode dizer que é o ponto de virada da Segunda Guerra Mundial. Até 1941, só tá dando Alemanha, Itália e Japão. Só tá dando potências do eixo. Eles estão dominando tudo que eles podem, eles já conseguiram até a França. Ou seja, a Europa aqui ela tá toda pintada de bandeiras nazistas. Antes da guerra começar, a Alemanha e a União Soviética tinham assinado um acordo de não agressão mútua, ou seja, a Alemanha não invadia a União Soviética, a União Soviética não invadia a Alemanha. Até então, esse acordo estava sendo obedecido. O Stalin, líder da União Soviética, estava crente que ia permanecer assim. Por isso, eles ainda não tinham se envolvido diretamente na guerra. Diretamente. Só que em 1941, dominando tudo, dominando geral, o Hitler para e diz assim: que se dane tratado de não agressão. A gente já está na Polônia mesmo, então a gente vai invadir o restante. Então, o que o exército alemão faz? Eles estavam até aqui, nessa fronteira aqui da Polônia. Já tinham pegado uma parte. Como eles estavam dominando tudo, eles chegaram até aqui. Invadiram a outra parte da Polônia, que pertencia à União Soviética. Ou seja, oficialmente eles já tinham desrespeitado o tratado. Se já desrespeitaram mesmo, Stalin já está com raiva mesmo, então eles continuaram. E eles entraram aqui, ó, no território da União Soviética oficialmente. Então a Alemanha desrespeita aquele tratado de não agressão e invade uma boa parte da União Soviética. Boa parte mesmo, eles chegam quase à capital. Eles chegam a 80 quilômetros da capital, Moscou. Se eles tivessem dominado a capital, então oficialmente a União Soviética seria parte
do Império Nazista, mas eles não conseguiram chegar até a capital. Por que que eles não conseguiram? Porque aqui do outro lado tinha um cara tão esperto quanto o Hitler. Esse carinha era o Stalin. O que que o Stalin fez, né? Se o Hitler chega até a capital, o Stalin está perdido. Ele vai ter que se render e vai ter que entregar a União Soviética. Então, quando eles veem, quando a União Soviética, liderada por Stalin, vê que o exército alemão está chegando, ele manda um recado ao exército alemão. Desculpa, ele manda um recado ao exército soviético. Vocês resistam o máximo que vocês puderem. Mas se vocês não puderem, vocês fogem, vocês correm. Todo esse processo aqui, gente, ele não vai acontecer do dia para a noite, ele vai durar anos, vai durar um bom tempo. A Alemanha ela começa a invadir o território russo, o soviético, no início do ano, a partir de 1941. Quando eles começam, tá na primavera, ou seja, o tempo ainda está agradável, ainda dá para se ficar no campo de batalha numa boa. Só que o tempo vai passando, o exército vai avançando e as estações do ano também vão mudando. Eles vão chegar aqui próximo à capital, Moscou, no inverno. E eu não estou falando aqui do inverno nosso, que é só chuva e um pouquinho de frio e a negada já bota um casaco. Né? Eu não estou falando do frio da EP que vocês ficam reclamando do ar-condicionado, não. Eu estou falando do frio russo, gente. O frio russo de menos 20 graus. É muito frio mesmo. Imagine um frio tão grande, mas tão grande, que o tanque os tanques de guerra congelaram até o combustível. Os tanques de guerra eles não conseguiam andar porque a neve era muito, muito, muito alta e porque os combustíveis estavam congelados lá no tanque de guerra. Imagine então os soldados nos campos de batalha. Eles não sobreviveram. Então qual foi a estratégia do Stalin? Ele viu que o inverno estava chegando e ele conhecia muito bem o seu inverno, né? Então ele disse o seguinte para os soldados, ele mandou a seguinte ordem para os soldados: quando o exército alemão estiver chegando e vocês virem que não dá para resistir, vocês fogem. Só que quando vocês fugirem, junto com vocês, vocês levam tudo o que for possível. Vocês destroem a cidade. Qual era a estratégia destruindo a cidade? Eles não deixaram nenhum abrigo para os soldados alemães, eles não deixaram nenhuma forma dos soldados sobreviverem ao inverno. Então, o Hitler ele vai chegar até a Alemanha, ou desculpa, até a União Soviética, vai, mas ele não vai conseguir vencer essa batalha por conta do inverno. Então a gente costuma brincar que quem venceu o Hitler dentro da União Soviética foi o General Inverno. O Hitler ele estudou tudo, mas ele não estudou a parte do clima. Ele não entendeu que ele poderia ser vencido pelo clima. Né? Digamos, a soberba dele era tão grande que ele não entende isso. E os soldados que estavam no campo de batalha, eles mandam um recado para Berlim, para a sede lá do exército, eles mandam um recado para Hitler: a gente não está sobrevivendo, a gente não vai aguentar, a gente não vai conseguir vencer o inverno. Mas ainda assim o Hitler disse: não voltem, não retornem. E aí, nessa batalha aqui, de Alemanha contra a União Soviética, vai ser a primeira vez durante todo o período da guerra que a Alemanha vai ser derrotada. A primeira vez que a Alemanha perde uma batalha durante a guerra, uma batalha oficial mesmo, é aqui. E junto com essa perda da batalha vem a perda de muitos soldados, muito equipamento, e é um prejuízo muito grande para a Alemanha. E, oficialmente, agora a gente tem a entrada da União Soviética, que até então não tinha se envolvido porque não tinha sido ofendida diretamente. Agora que ela foi invadida, ela vai entrar oficialmente na guerra. Então, vocês vão observar nesse mapa aqui que agora a gente vai ter o inverso. Por enquanto, a gente tinha a Alemanha dominando tudo, né? Agora a gente vai ter a União Soviética vindo desse lado para tentar recuperar o que a Alemanha tinha pegado.
Como eu falei, gente, o ano de 1941 ele foi um ano decisivo para a guerra. Ele foi o ano das reviravoltas. Primeiro a gente teve a entrada oficial da União Soviética, porque o Hitler desrespeitou o acordo de não agressão. A gente teve a primeira batalha perdida pelo exército alemão e isso prejudicou muito a força do exército do Hitler. E a gente teve a entrada desses carinhas aqui, ó. Essa bandeirinha começa a aparecer agora. Quem são esses carinhas? Mais uma vez o Megazord do Power Ranger, né, Estados Unidos, que chega do meio para o final da guerra para acabar com tudo. O que que faz os Estados Unidos entrarem na Segunda Guerra Mundial? Até então, eles estavam só assistindo à guerra, só ganhando dinheiro com a guerra, vendendo seus produtos, daquele jeito que a gente já se acostumou a ver Estados Unidos numa guerra mundial, sem se envolver diretamente, sem perder dinheiro, sem perder pessoas e tal. Até que um belo dia, no final de 1941, o Japão, que faz parte das potências do eixo, resolve atacar os Estados Unidos. Olha aí, o Japão não tinha nada para fazer, foi resolver atacar os Estados Unidos. Né? O Japão, que fazia parte aqui do grupo Alemanha, Itália e Japão, ele vai bombardear uma base militar dos Estados Unidos que ficava no Havaí. Não sei se vocês sabem, né? Mas o Havaí é um estado que pertence ao país Estados Unidos, mas que fica no Oceano Pacífico, próximo, relativamente próximo ao Japão. O Japão, o governo japonês vai ordenar que os aviões do exército japonês bombardeiem essa base militar americana, chamada de Pearl Harbor. Inclusive tem um filme, quem quiser assistir, o filme chama Pearl Harbor. O que era essa base militar? Essa base militar, ela abrigava vários navios porta-aviões, navios imensos, gigantes, né, com aviões, com soldados, com armas, e os Estados Unidos deixavam essa base militar pronta para qualquer necessidade, mas não estavam utilizando porque eles não estavam envolvidos diretamente na guerra. Só que quando o Japão resolve bombardear essa base militar, oficialmente o que acontece? O exército joga os aviões contra os navios americanos, né? Ou seja, destruíram a base militar, mataram centenas de americanos, deram um prejuízo enorme para o governo dos Estados Unidos e não restou outra opção ao governo americano. Eles vão oficialmente entrar na guerra. De que lado? Do lado aliado, né? Inglaterra, França, União Soviética, contra o eixo Alemanha, Itália e Japão, já que era o Japão que tinha atacado. Então, o que a gente vai ver aqui, observar nesse mapa? A partir de 1941, a gente tem duas frentes. A gente tem esse lado aqui, a União Soviética vindo com tudo para recuperar o que a Alemanha tinha dominado e chegar até a Alemanha. E a gente vai ter desse lado aqui as forças dos Estados Unidos, junto com a Inglaterra e depois a França, para recuperar essa parte que tinha sido dominada. A estratégia é o quê? É chegar por essa frente e por essa frente até cercar a Alemanha e deixar o Hitler sem saída. Em julho de 1943, os Estados Unidos começam a atacar aqui, ó, diretamente a Itália, para derrubar o primeiro dos 3 países do eixo. Só uma curiosidadezinha rápida, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas nessa batalha aqui, o Brasil estava junto com os Estados Unidos, viu? E dessa vez o Brasil entra de vez mesmo na guerra com soldados e tudo mais, né? Brasil, grande potência militar, tem que entrar na guerra, claro, a gente tem que se envolver. E o Brasil vai entrar aqui, ó, para lutar diretamente na Itália, junto com as tropas dos Estados Unidos contra o exército italiano. E
Quando eu falo que os Estados Unidos, o Brasil e a Inglaterra e a França, eles vão vir para cá para tentar combater o exército nazista e fascista, não pensem que é uma coisa do dia para a noite. O Hitler e o Mussolini, eles estavam muito bem estabelecidos, eles já tinham uma estrutura de guerra montada, então não é uma coisa rápida essa recuperação aqui por parte dos aliados. É muito tempo de batalha, né? Essa região aqui ela passa muito tempo sendo bombardeada pelos dois lados até que o exército aliado consiga recuperar e derrotar a Itália. Mil novecentos e quarenta e quatro, 16 a 19 de fevereiro, os alemães contra-atacaram as tropas americanas recém-desembarcadas e quase as forçaram a recuar de volta ao mar. A cidade de Anzio ficou sitiada até maio. As lutas na Itália continuam, as cidades continuam sendo bombardeadas pelos dois lados, até que a gente vai chegar em 1944. Mil novecentos e quarenta e quatro, 19 a 25 de fevereiro, uma ofensiva de bombardeiros, conhecida como a Grande Semana, os americanos realizam uma série de ataques aéreos bem-sucedidos, com o intuito de destruir a indústria aérea alemã. E tome bomba, gente, tome bomba, viu? Isso aqui é só para vocês terem noção da realidade de uma guerra mundial, né? É muita coisa, é muita gente sofrendo, porque enquanto as cidades estão sendo bombardeadas, as pessoas estão aqui, elas estão vivendo aqui, tentando sobreviver. 1944, janeiro a abril, a ofensiva de primavera no hemisfério norte dos soviéticos libera a cidade de Leningrado, depois de cerca de 2 anos, e os alemães são obrigados a recuar até a Ucrânia. Ó, enquanto o bicho tá pegando desse lado aqui, os Estados Unidos, super apoiados pelo Brasil, claro, estão bombardeando a Itália, do outro lado também aqui o bicho tá pegando. E a União Soviética tá vindo, tá chegando cada vez mais próximo da Alemanha e conseguindo recuperar aquilo que a Alemanha tinha dominado antes. Aqui, ó, como vocês conseguem observar, começaram a chegar novos aviões, né? Tipo o Megazord do Power Ranger mesmo, né? A tomada de Roma pelos aliados. Roma, para quem não sabe, capital da Itália. Os aliados são Estados Unidos, Inglaterra, França e Brasil, obviamente. Se os aliados tomam Roma, isso quer dizer que a Itália está oficialmente entregue. A Itália está oficialmente derrotada. Em 1944, um ano antes do final da guerra, a Itália é dominada pelas tropas aliadas, o Mussolini é preso e morto, e o Hitler perde um dos seus principais aliados. Quando as tropas dos Estados Unidos, Inglaterra, Brasil e França conseguem chegar até a Itália, é a primeira grande vitória, né? O primeiro grande sinal de que eles podem vencer a guerra e derrotar o Hitler. Mas muita coisa ainda vai rolar até isso acontecer. Quarenta e quatro, 6 de junho, o dia D, desembarque das tropas aliadas na Normandia, em mais 5 praias. Com a superioridade aérea assegurada, os aliados conduziram ataques que atrasaram e, eventualmente, preveniram o envio de recursos alemães para a Normandia. Gente, 1944, 6 de junho, o dia D. Esse dia ele é conhecido como dia D porque ele é um dos mais importantes dias da Segunda Guerra Mundial.
O que vai acontecer então no 6 de junho? Os alemães eles ainda estão dominando a França, mas o exército aliado vindo daqui, ó, da Inglaterra, eles vão desembarcar numa região chamada Normandia, que é essa região aqui de litoral da França. E eles vão, a partir desse desembarque, conseguir dominar, ou melhor, recuperar a França e expulsar o exército alemão. É conhecido como dia D porque é um dia realmente decisivo para a guerra. Os aliados eles vão conseguir desembarcar aqui e depois de muitas batalhas, depois de muito bombardeio, eles vão conseguir liberar a França e expulsar o exército alemão que estava dominando o território francês. O Exército Vermelho é o exército soviético. O exército soviético vai conseguir expulsar definitivamente as tropas alemãs que estavam em seu território e vão dominar essa regiãozinha aqui da Polônia. Ó. Eles estão chegando, eles estão vindo cada vez mais próximo do território alemão. À medida que eles vão chegando, eles vão derrotando o exército alemão. Do outro lado aqui, o bicho continua pegando na França, muita bomba, muito bombardeio entre exército aliado, que são os de azul, e exército nazista, são os vermelhos. Então vocês veem que o bicho está pegando aqui. Chegamos em 1945, ano final da guerra. Mas a guerra só vai terminar no segundo semestre de 45. A gente ainda está no começo, a gente ainda está em março. A guerra ainda está indo a todo vapor. E o que a gente observa de mudança aqui, ó? Desse lado, a gente já tem bem menos manchinhas vermelhas, ou seja, a gente já tem um território bem mais recuperado pela União Soviética. O exército alemão já saiu daqui, já está bem aqui, ó. Ou seja, o exército alemão só está perdendo desse lado. Desse lado a gente já tem uma França livre, a França já está totalmente livre dos domínios da Alemanha, não pertence mais, não está mais dominada pelos alemães. E a gente tem aqui um monte de bandeirinha inglesa e americana. Além de liberar a França, o exército aliado eles conseguiram chegar à fronteira com a Alemanha. Oficialmente eles já estão dentro do território alemão. O Hitler já está sentindo aqui a quintura das bombas aliadas, né, da Inglaterra e dos Estados Unidos. Ele já está aqui todo se tremendo, porque ele vê que a situação dele não está nada agradável. Oficialmente agora a gente tem o final da guerra na Europa, ainda não é o final oficial da Segunda Guerra Mundial. Na imagem anterior eu mostrei que a França já estava livre, a Polônia quase toda livre, o exército soviético chegando desse lado e o exército inglês e americano chegando desse lado. Então, depois de mais de um mês de batalha, em maio de 1945, o que vai acontecer? Exército inglês e americano chegam por aqui,
exército russo chega por aqui e não resta mais nada ao Hitler a não ser se render. Só que ele não vai fazer isso, tá, gente? A Alemanha ela vai ser dominada porque o exército aliado vai chegar na capital, Berlim. Chegando na capital, aqui eles conseguem dominar e oficialmente a Alemanha é derrotada. O Hitler, vendo isso, ele, a sua esposa, os principais generais do seu exército, os principais líderes do governo, eles vão se esconder num abrigo subterrâneo, um bunker, né, que é um abrigo subterrâneo que ele tinha mandado construir porque ele sabia que a qualquer momento ele precisaria se esconder nele, um abrigo antibombas. Lá nesse bunker ele vai receber então a notícia de que Berlim foi dominada. Oficialmente Berlim caiu. Não estou falando do Berlim da Casa de Papel, estou falando da cidade de Berlim, capital da Alemanha. Quando a cidade de Berlim é dominada, oficialmente a Alemanha caiu, né? A Alemanha foi derrotada. Só que o Hitler, ele sabia que o futuro dele seria a morte. Então ele não deixa que ninguém mate ele. Antes disso ele se mata. Só que ele não se mata sozinho, tá? Ele obriga os generais do exército e a sua esposa, Eva Braun, a se matarem junto com ele, né? De acordo com a história que a gente conhece, eles se mataram tomando cianeto, veneno, né? Oficialmente existem muitos mitos quanto a isso. O que a gente sabe é que eles foram encontrados mortos no seu bunker, então eles não foram mortos pelo exército alemão, ou exército aliado, eles mesmos se mataram. E aí oficialmente a gente tem o final da guerra na Europa, não esqueça, né? Segunda Guerra Mundial ela só vai terminar mesmo definitivamente em agosto, quando as bombas atômicas vão ser jogadas no Japão, mas isso a gente vai falar em outro momento. Aqui é a situação da Europa. Em maio de 1945, a guerra oficialmente termina na Europa, quando a Alemanha é derrotada, Hitler se mata e a Alemanha vai se render. Depois disso, a situação da Alemanha vai ser essa, gente. Ela vai ser dominada pelas potências aliadas, né? Ela vai ser realmente dividida em 4 pedaços: Inglaterra, Estados Unidos, França e União Soviética. Cada um vai pegar um pedacinho da Alemanha. Depois disso vai começar aquela divisão que vocês já devem ter estudado em geografia, que formou a Guerra Fria, construiu o Muro de Berlim, mas isso a gente vai estudar no próximo capítulo. Por enquanto é só. Eu sei que o vídeo ficou um pouco extenso, mas é porque a gente tinha que fazer todo esse percurso da guerra, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o desenrolar da Segunda Guerra Mundial. Qualquer dúvida é só perguntar lá no Classroom, né? E até a próxima.